Vamos mergulhar no texto separado pelo Espírito para esta manhã. Vamos para 1 João, capítulo 2. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a realidade da nossa essência e hoje vamos mergulhar um pouco mais profundo na realidade dessa essência, que é o amor do nosso Senhor, no nosso meio, em nós e por meio de nós, e que esse amor continue sendo crescente em nós, no nosso meio e por meio de nós, e possa ser visto aqui em Padre Marcos para o louvor do nome do Senhor. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler alguns trechos aqui em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Primeiro 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Próximo capítulo, capítulo 3, a partir do versículo 11, 1 João 3, 11 em diante. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Próximo capítulo 4, 1 João 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nos sentemos diante da Tua palavra, diante da Tua voz, diante de Teu falar. E mais uma vez clamamos, Senhor, pelo pão, pela edificação, pela direção. Continue a formar o Teu caráter em nós, continue a formar a Tua realidade em nós, o Teu amor em nós. Que Padre Marcos conheça o Teu amor, por meio da nossa presença, por meio da Tua presença no nosso meio. Para o louvor de Cristo Jesus e em Seu nome nós oramos. Amém. 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 Eu não sei se no nosso meio a gente tem antropólogos ou irmãos que vieram da psicologia, que são disciplinas que têm bastante valor, muito valor. Para nós, como sociedade, como humanidade. E essas disciplinas, essas ciências buscam entender, buscam compreender a humanidade, buscam entender o ser humano. Mas, apesar de reconhecer o valor dessas disciplinas, como cristão, eu sou levado a crer que a compreensão do ser humano, que é o que essas disciplinas buscam também alcançar, essa compreensão do ser humano, como cristão, eu creio que ela só pode ser alcançada a partir da inclusão de uma outra disciplina, que é a teologia. Como cristão, eu não creio que seja possível nós chegarmos a uma compreensão profunda e real de nós mesmos sem conhecermos aquele a partir de quem nós fomos. Todos nós fomos criados. Nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, é em Deus que nos conhecemos melhor. É olhando para Ele que, na verdade, nos enxergamos. E se nós fomos feitos como Ele é, se somos como Ele é, se fomos criados para ser como Ele é, quanto mais o conhecemos, mais nós seremos levados a nos conhecer. Mas, diferente da proposta cristã, a gente percebe que existem outras propostas que tentam levar o homem a uma melhor compreensão de si. Como eu falei, a gente tem aí algumas disciplinas, a gente tem aí a proposta do autoconhecimento, né? No campo da autoajuda, do coaching. Me parece que existe um discurso que fala da importância do autodescobrimento, né? Da importância de encontrar-se consigo mesmo nos processos do autoconhecimento. Mas, de novo, eu não sei se de fato seria possível nos descobrirmos plenamente nesses processos de autoconhecimento, autoajuda, quando nós não fomos autoformados ou autocriados. É na revelação
Nós cremos onde nós encontramos verdadeiramente a nossa identidade, onde nós verdadeiramente passamos a nos conhecer. E mesmo se a gente deixasse de incluir a teologia na conversa com as outras disciplinas, para buscarmos nos autoconhecer, mesmo assim seria fácil perceber que o que faz a gente ser o que é, não está na gente. É fácil perceber que aquilo que nos define não está em nós. Nós não somos o resultado de nós mesmos. E se a gente fizesse aqui um exercício rápido e eu perguntasse para cada um de vocês, né, quem é você? O que é que você responderia? Quem é você? Mas eu deixaria um importante detalhe nesse seu processo, nessa sua resposta. Você não poderia, nessa sua definição, incluir nenhuma pessoa, ninguém. E nessa sua resposta, você também não poderia pensar em português. Por quê? Porque a língua você herdou de alguém também. E agora? Quem é você? É o que faz você ser você. Será que é possível elaborar alguma definição sobre nós mesmos, fora, excluindo as nossas relações? Eu me lembro, desde sempre, quando as pessoas me pediam para me apresentar, eu mandava um texto por escrito e eu começava escrevendo assim: filho de imigrantes coreanos, esposo de Daniele, pai de Lucas, Felipe e Mateus. E é fácil nós percebermos esses tipos de apresentações, né, onde nas relações as pessoas se definem, se apresentam. E é fácil também a gente perceber como as relações definiam quem as pessoas eram nos textos bíblicos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente logo percebe que na Bíblia, alguém é sempre pai de alguém, ou filho de alguém, ou irmão de alguém, ou casado com alguém. O próprio Deus, o nosso Senhor, que se permitia ser apresentado como o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, relacional. O Senhor Jesus, o filho de Davi, que inclusive foi apresentado a partir de uma extensa genealogia. Por quê? Porque quem ele era também tinha a ver com as suas relações. E a pergunta então que surge é: como é que alguém vai se autodescobrir em si mesmo, em si mesma, quando aquilo que diz respeito à pessoa não vem dela? Ou pior, como é que você vai encontrar sentido para a sua vida em você mesmo, quando esse sentido está fora de você? Eu e você, nós somos definidos por nossas relações. A humanidade é definida nas relações. Nós não somos seres autônomos, independentes, que têm relacionamentos. Não, eu não sou uma pessoa independente que deu sorte e encontrou relacionamentos. Não, eu sou os relacionamentos. Nós somos os relacionamentos. As relações nos definem. Vivemos e nos movemos na dependência das relações. Deus é assim. E por isso, nós também assim somos. Deus é uma relação. Ele é uma relação, Ele é uma comunidade eterna. Pai, Filho e Espírito Santo.
vivendo e existindo de eternidade em eternidade na mais perfeita unidade. E todos nós, então, somos chamados para essa vida comunitária, para essa vida em comunhão. Ele nos chama para viver na dependência das relações, na dependência da vida em comunidade, da vida em igreja. E é possível a gente perceber esse chamado para viver em comunhão, em unidade, de Gênesis a Apocalipse. É isso que a gente vive hoje aqui, que a gente vive nos nossos contextos, é o resultado intencional da vontade do nosso Senhor. A igreja, a comunhão é algo intencional. Por quê? Por que Jesus, o Senhor, morreu na cruz? Ele morreu para salvar as nossas relações, todas elas. Ele morreu para nos salvar da falta de pertencimento. Por isso que eu gosto de imaginar que o inferno é uma condição de isolamento absoluto, onde a alma não tem com quem compartilhar da existência. Um estado de solidão onde ninguém existe porque não tem com quem compartilhar da existência. E a salvação ou a conversão é sair desse estado de isolamento, desse estado egocêntrico e passar então a fazer parte de uma identidade comunitária, relacional. Amém? Tudo bem por aqui? E a palavra comunidade é uma palavra bastante usada para tentar definir o que a gente é, para tentar definir a igreja. E é uma palavra assim que faz total sentido na hora de tentar definir o que a igreja é. Mas se a gente olhar com mais atenção, não existe algo assim de extraordinário em ser uma comunidade. Dizer que a igreja é uma comunidade não é dizer que ela é especial ou diferente. E dizer que o fim da igreja é ser uma comunidade pode também levar a outros equívocos. Porque o homem, ele foi criado para viver em comunidade. Está no nosso gene, né? Deus nos projetou para isso e é por isso que existem comunidades de todos os tipos. Tem a comunidade de motoqueiros, tem a comunidade dos crossfiteiros, né? A escola é uma comunidade, a faculdade, né? O pessoal que se encontra toda sexta-feira no boteco, comunidade, né? O ser humano é um ser comunitário, nós queremos pertencer. Por isso que o objetivo da igreja não é apenas ser uma comunidade, mas ser algo diferente, ser uma comunidade especial, né? E o que faz a igreja ser uma comunidade especial é a sua característica em Cristo. E o que faz então uma comunidade cristã, né, ser diferente de todas as outras? O que é que faz a igreja ser igreja? E a resposta é bastante simples: Deus é amor. Deus é uma relação de amor indestrutível, inseparável, inabalável. E é esse amor que nos faz extraordinários. É esse amor que nos faz que nos faz viver a vida em comunhão extraordinária. E por isso eu queria rapidamente falar de 3 realidades do amor que a gente vai perceber
nas porções ou na porção do texto bíblico dessa manhã. Existem mais, só que eu vou falar de 3 realidades do amor. A primeira realidade, o amor se faz vulnerável. A segunda realidade, o amor não age em reciprocidade. E na terceira realidade, nós vamos refletir um pouco sobre como o amor e o ódio se manifestam no meio das comunidades. Amém? Então primeira realidade sobre o amor, a vulnerabilidade do amor. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 João. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus deu a sua vida por nós, naquele madeiro, naquela cruz, encarnado e vulnerabilizado, Ele se entregou por nós. E a pergunta que logo surge é: como é que pode haver amor em um ambiente onde não abaixamos a nossa guarda? Como é que pode haver amor em um ambiente onde as pessoas levantam muros defensivos, com receio de serem usadas, traídas, magoadas? Como é que pode haver amor em um ambiente onde não somos vulneráveis? Onde estão aqueles que dizem: que me usem, Senhor, para a sua glória? E o sentido original da palavra vulnerável não é bem fraqueza, mas é uma condição, é uma capacidade, é uma abertura para ser ferido, ferida. Alguém vulnerável é alguém que permite que o seu corpo seja atravessado por pregos e morra lentamente pelos efeitos de ser pendurado em uma cruz. Depois de se permitir ser machucado, castigado por espancamento e chicotadas. Isso é alguém que se faz vulnerável. Jesus se fez capaz de ser ferido. Ele permitiu que fosse morto. Tinha à sua disposição exércitos de anjos. Mas ele escolheu se vulnerabilizar, abaixou a guarda para que o amor pudesse ser manifesto. E eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo irmãos e irmãs se escondendo e não se abrindo e vivendo num estado de alerta, defensivos, armados. Quando eu vejo isso, eu fico constrangido com o fato de que o Senhor permitiu. Ele permitiu com que pessoas como Judas Iscariotes pudessem andar com Ele, pudessem ter tido comunhão com Ele durante todo aquele tempo. E eu imagino que Jesus, o Senhor, Ele abaixou a sua guarda, Ele não andou num estado de alerta defensivo, justamente para permitir com que gente como Judas pudessem andar com Ele. Porque senão, como é que pessoas como João, Pedro, Tiago, Tomé, eu e você poderíamos nos achegar a Ele? Devemos dar a vida por nossos irmãos, gente que nunca foi traída, usada, possivelmente nunca se fez vulnerável. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Os irmãos com quem convivemos, são eles a nossa definição
ou concorrência. Você encontra no outro propósito, ou obstáculo, competição. Confessar uns aos outros os pecados. Me expor assim, me vulnerabilizar assim. E a minha reputação, e o meu status. De quais outras formas poderíamos nos vulnerabilizar para que o amor pudesse se manifestar? A segunda realidade do amor, a exigência de reciprocidade, ela não é presente. A não exigência da reciprocidade do amor. O amor não exige algo em troca. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele não nos amou por reciprocidade. Não foi porque nós o amávamos que Ele nos amou, que Deus nos amou, e não foi porque nós o amaríamos que Ele nos amou. O amor é uma graça que alcança a todos, independentemente de reciprocidade. A Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto. E se o amor é graça, e graça é amor, se amor é graça, então o amor é algo que nós não merecemos. Se amor é graça e graça é amor, o amor então é algo que não merecemos. E se o amor de Deus é algo que a gente não merece, o nosso critério para que alguém seja alvo do amor tem que ser muito diferente do critério do mundo. Por quê? Porque no mundo se ama por reciprocidade. No mundo se ama quem é merecedor. Mas quando o amor é graça, e graça é favor que não se merece, quando o amor é graça, o critério passa a ser outro. Sabe quando a gente olha para alguém e lá no fundo a gente sente, a gente pensa, essa pessoa não merece. Então é essa pessoa, é ela justamente a pessoa que atende todos os critérios de Deus no amor. É gente que não merece o nosso amor, que atende os critérios do amor de Deus. São pessoas que não nos dão razões para serem amadas, que devem ser abraçadas pela comunidade extraordinária de Jesus. Amar os não amáveis, amar os inimigos, amar aqueles que não merecem amor, assim como nós não merecíamos e continuamos não merecendo. E a terceira e última realidade, essa relação entre o amor e o ódio no meio das comunidades. O amor, como a gente sabe, não é um sentimento. Pelo menos biblicamente, amar não é apenas sentir. Podem sim haver sentimentos no amor, mas o verbo amar se concretiza a partir de ações. E essas ações são frutos de uma decisão racional, sóbria. E essas ações do amor, elas devem acontecer muitas vezes independentemente do que nós estamos sentindo. O amor
é mais uma decisão calculada, racional, sóbria, que se manifesta independentemente do que estamos sentindo. Essa coisa de, eu não estou sentindo, não é de Cristo. O justo não vive por aquilo que sente, ele vive pela fé, pela compreensão das coisas, pela compreensão do coração de Deus. Mas buscando explicar isso um pouquinho melhor, quando a Bíblia nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é que isso significa? Isso significa que o amor de Deus se manifestou em uma ação doadora e que foi planejada muito antes da fundação do mundo. Diz a palavra do Senhor. Foi algo pensado, planejado, foi uma decisão sóbria, premeditada. E a Bíblia diz mais, ela diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, nós éramos pecadores, Romanos 5, versículo 8. Ele nos amou, morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores rebeldes. E João 3,36 vai complementar dizendo que os rebeldes contra Jesus não herdarão a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Sobre eles, sobre os rebeldes, permanece a ira de Deus. A ira de Deus é algo que acompanha a vida dos rebeldes. A ira de Deus estava sobre nós quando nós vivíamos de forma rebelde. E Deus, quando Ele decidiu de forma sóbria nos amar, Ele não estava doente de paixão por nós. Deus fez o que fez não porque estava embriagado, entorpecido por sentimentos afetuosos, muito pelo contrário. O amor de Deus por nós se manifestou apesar da sua ira. Só que a figura do nosso Deus irado não é a figura de um Deus pagão que arranca os seus cabelos e solta fumaça negra pelas narinas, não. Ele se manifesta em amor de tal forma que apesar da sua ira, apesar de sermos pecadores, Ele é capaz de nos presentear com aquilo que não merecemos. Ele age conforme decisões sóbrias, não dependentes de sentimentos. Ele é capaz de amar apesar do que sente. É por isso que Deus pode ordenar que todos sejamos amantes. Ele espera que sejamos a comunidade do amor. Toda a lei de Cristo se resume no amor. Mas se o amor fosse um sentimento, como é que Deus poderia nos responsabilizar por amarmos ou deixarmos de amar? O que são sentimentos? Sentimentos são reações involuntárias. Alguém consegue se apaixonar por alguém só porque quer? Vai, coração, se apaixona por Maria. Porque não faz sentido, vai. Não, vai, coração, odeia João, vai. Não é assim que funciona. Seria justo se fôssemos responsabilizados por aquilo que é involuntário? O que a Bíblia nos diz? Irai-vos, mas não pequei. Eu posso me irar, eu posso sentir, mas aquilo que eu faço com o sentimento, aí isso eu posso controlar, né? Então, se o amor é uma decisão, se o amor é algo que fazemos com sobriedade,
Se o amor é compartilhar, é abraçar, né? Se o amor é visitar, é receber, se o amor é algo do qual nós temos controle, então Deus não vai ser justo de nos cobrar e de nos responsabilizar por termos amado ou não. Faz sentido? A gente poderia não ter um sentimento afetuoso para dar a um inimigo ou para dar a alguém que tenha feito um mal terrível para quem a gente ama, mas a gente teria toda a capacidade de dar um prato de comida, mesmo a um inimigo. Por quê? Porque para eu dar um prato de comida, para nós darmos um prato de comida, não precisamos de sentimentos. Para dar um prato de comida, a gente só precisa saber o que é amar. E para finalizar, nessa relação do ódio e do amor, né, do amor e do ódio, eu fui surpreendido por algo. Quando a gente vai para o texto que nós lemos, primeiro fica bastante claro as realidades que são opostas. A gente vê aqueles que ficam e os que saem. A gente vai ver os de Cristo e os anticristos. A gente vê a vida ou a morte. Ou as obras são justas ou elas são más. Ou os filhos são de Deus ou do diabo. E a gente percebe o amor ou o ódio. E aí, depois de perceber isso, eu me perguntei, mas será que não haveria algo assim mais no meio? Sabe, é só esquerda ou direita, e a gente não está falando aqui de política, né? É preto ou branco. Será que não teria assim algo assim mais no meio, algo assim mais ou menos, ou cinza? E aí eu não consegui achar. É sim ou é não? É de Cristo ou é anticristo? A obra é justa ou é má? Ou você vive ou você morre? Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo? E ou você ama ou você odeia. E de repente o que veio foi o peso da mesma compreensão do sentido do amor bíblico, agora sobre o ódio bíblico. Porque se o amor não é sentimento, mas o amor se manifesta na ação, o mesmo vale para o ódio. Porque assim como eu posso não ter afeto por um inimigo, mas posso amá-lo de fato com um gesto, da mesma forma, eu posso estar de fato manifestando ódio às pessoas, mesmo tendo bons sentimentos pelas pessoas, quando eu faço gesto nenhum. Assim como o que eu sinto não define o amor, mas as minhas ações no ódio. O ódio bíblico também funciona assim. Porque a questão não é sentir o ódio, mas praticá-lo. E quando nós não expressamos amor a quem precisa, o que é que nós estamos manifestando de fato?
Por mais que eu pense, por mais que nós digamos, ai, coitadinho, ai, coitadinha, ai, que dó. Ai, eu não aguento ver essas coisas, ai, me aperta o coração. Puxa, eu devo ser uma pessoa boa. Olha, que sentimento bom. Oh, meu coração fica apertado. Mas o que é que você faz, o que é que nós fazemos com esse sentimento? Mesmo que os irmãos se reúnam, mesmo que haja festa, dança, sorrisos, mesmo que os melhores e mais nobres sentimentos sejam presentes, na ausência de atos de amor e de justiça, o que estaria sendo manifesto? Vamos orar. Senhor, os teus caminhos são mais altos. O teu caráter mais alto. A tua justiça mais alto. A tua bondade. O teu amor, Senhor. Mais alto. Obrigado, Senhor. Por tua bondade. Por tua paciência. Obrigado, Senhor. Por nos levar a este lugar de compreensão, de entendimento, Senhor. O Senhor, diante das nossas dores, o Senhor, diante da nossa necessidade, o Senhor nos amou. O Senhor não fingiu que não nos viu, o Senhor não fingiu que não era com o Senhor. Mas o Senhor de fato provou que o Senhor é amor, o Senhor é amor e manifestou o seu amor, nos amou, morrendo por nós naquele dia. E nessa manhã nós somos levados, Senhor, a compreender com mais a cura, a tua profundidade, não somente do teu amor, mas a realidade do amor que o Senhor nos chama para você. Sermos como o Senhor é. Crescermos na realidade do Senhor, viemos de longe, Senhor. Viemos de longe e por nós salvos, seu amor, porque te amamos e queremos conhecer ainda mais, queremos ser resposta do seu amor aqui em Padre Marcos, Senhor. Use no Senhor para teu louvor e leve-me, Senhor, a ser essa comunidade, a comunidade extraordinária do amor, do amor, do amor, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vão e amem, vão e se amem, vão e manifestem a realidade do amor.